Diálogo entre Deus e o Diabo. Certo dia, o arcanjo Miguel ficou surpreso ao ver no corredor ao lado da sala do trono de Deus certo personagem que um dia foi chamado de Lúcifer, anjo de luz, e resolveu interpelá-lo. E disse o arcanjo: "Olá, tudo bem? Deseja falar com alguém?" "Quero falar com Deus", respondeu Lúcifer. "Como vão as coisas lá na terra?" perguntou o curioso arcanjo. "As coisas não estão nada bem", respondeu novamente o diabo. "Mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno", provocou o arcanjo. "Mas com esse tipo de criatura que Deus criou, eu nunca havia me relacionado. Eles são muito piores que os anjos que eu enganei. Não assumem nada. Tudo o que fazem, colocam a culpa em mim", reclamou Satanás. O arcanjo sorriu e se retirou, pois Deus havia acabado de mandá-lo entrar. Num diálogo franco, algo difícil na vida desse ser, Lúcifer abriu o seu coração para Deus ao lhe dizer que não suportava mais as injustas acusações contra ele. Disse ter aprendido muito com a natureza humana ao longo desses 10.000 anos vagueando sobre a terra. Após se declarar um derrotado em sua causa e dizer que continua trabalhando freneticamente para levar o maior número de pessoas possíveis ao destino que lhe aguarda, afirmou também como tem sido com relação a esse convívio nada amistoso com os humanos. E disse Lúcifer: "Existe uma classe de pessoas que falam ser seus servos, porém falam muito mais de mim do que propriamente de você. E quando acabam de orar, continuam a ter os mesmos estilos de vida daqueles que dizem não lhe conhecer. Mas existe uma outra classe de servos que são muito fiéis à minha palavra e oram de verdade, produzindo a reviravolta em todo o seu mau intento", respondeu-lhe Deus. "Eu sei, desses eu tenho medo, mas quanto a esses inconstantes, eu fico muito chateado com as suas atitudes. Ora estão ao meu lado, ora estão ao seu. Eu tenho prazer em atormentá-los, mas quando menos espero, vêm os seus anjos para livrá-los das armadilhas que preparo para eles. Devido às suas inconstâncias", disse Lúcifer, "as minhas misericórdias são as causas deles não serem consumidos", respondeu Deus. "O que mais me incomoda nessa gente é dizer que tenho mais poder do que realmente eu tenho. Eu sou um pobre diabo, já derrotado e condenado por excelência. Da forma que falam de mim, dizendo inclusive que eu tenho atributos que são exclusivamente seus, é um pouco demais. Pensam que faço tudo aleatoriamente. Não sabem que eu preciso de sua permissão para tocar em suas vidas", afirmou Lúcifer. "Todos na terra são imperfeitos, mas no dia que aquele que é perfeito voltar, tudo vai mudar na vida dessa gente", disse-lhe Deus. "Eu sei que Cristo me venceu, mas essa gente é muito mais acusadora, mentirosa do que eu. Dizem que quero tilhares da igreja. Mentira! Saem porque não te amam de verdade. São frios, calculistas, apáticos, não perdoam os irmãos, estão cheios de pecado e interesses egoístas. Dividem as igrejas que frequentam e no final põem a culpa em mim", falou Lúcifer. "A minha palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós." Tiago 4, versículo 7. Infelizmente muitos amaram mais o mundo do que a mim. E quanto à decisão, ela é pessoal e ninguém poderá remir ninguém, mas isso é comigo e eles. "Tudo bem", respondeu o diabo, "mas existe uma classe de pessoas que andam por vento de doutrinas, não têm firmeza naquilo que professam e criam para si ídolos de toda a espécie, dividindo assim a sua glória. Existe outro grupo que me servem descaradamente, praticam toda espécie de bruxaria e no final dizem ser cristãos. Dá para entender?", desabafou Lúcifer. "Meu primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim." Êxodo 20, versículo 3. A idolatria é semelhante à feitiçaria. O apóstolo Paulo falou:
Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, versículos 19 e 20. Ele advertia ao povo de Coríntios a não dividir a minha glória. Hoje os meus profetas falam a mesma coisa, os advertindo assim: ouçam o que o Espírito diz à igreja, disse Deus. E continuando, Deus alertou a Lúcifer: você já está condenado, não se preocupe com eles. Todo joelho há de se dobrar diante de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que venceu a morte, Senhor e Salvador das almas arrependidas. Assim finalizou o diálogo o Todo-Poderoso, se despedindo do pobre diabo.